personagem. Então, assim, os diretores, eles meio que já têm a sua galera de confiança, sabe? Que tempo é dinheiro, né? Na dublagem é a mesma coisa. Quanto mais horas você passa dentro do estúdio, mais gasto você tem no valor final da produção. Então, os diretores, eles às vezes, eles escolhem, né, pegar aquela galera que eles já conhecem, que já dão conta do recado, e por isso que às vezes repete-se algumas vozes em algumas outras produções, mas são as famosas galera de confiança, né? Dubladores de confiança. Você é daqueles dubladores que tem, tipo, uma variedade de vozes, sabe? Você consegue dublar um cara mais, tipo, um vilão, depois você consegue dublar um cara, tipo, Bob Esponja, não sei, sabe? Consigo, cara. Uma das coisas que eu, assim, que eu me destaco na dublagem é essa facilidade de mudar o tom de voz. Eu sempre brinquei desde moleque imitando os outros, meus amigos, assim, aleatoriamente, imitando voz, fazendo voz pra imitar fulano. Às vezes um cara chegava, assim, a gente tava, eu e meus amigos, num lugar, chegava um cara maior figura, com uma voz, assim, muito caricata, e a gente imitava, eu imitava o cara, imitava, zoava, e isso me deu um pouco de malemolência pra trazer isso pra dublagem. Então, faço sim, cara, faço às vezes vozes diferentes para personagens distintos. E inspiração, você se inspirou em alguma pessoa? Você teve uma referência para você começar esse mundo da dublagem? Né, no meio da dublagem tem alguns dubladores que eu sempre admirei muito. Provavelmente eu vou começar a falar o nome deles, os personagens que eles fazem, vocês devem saber quem são e vai vir até a voz na cabeça. Um deles é o Márcio, né, o Márcio Seixas, que eu até comentei com vocês, que dublou o Batman. Ainda mais é o principal do tem cara. Tem a voz grave pra caramba. É o cara do... Não é o do cara do Albert. Isso, versão brasileira, Herbert Richards, ele fazia... Essa é a voz, né? Essa é a voz, a voz. Cara. Ele foi no Danilo Gentili, cara, há pouco tempo atrás também. Ele... Espero que ele venha aqui, velho. Pode ser. Eu tô conversando com ele. O dia que ele vier aqui, eu posso botar ele pra entrar em contato com vocês. É uma honra, é uma honra mesmo, cara. Não, ele é uma fera, cara. Trabalhou naqueles tempos áureos de Herbert Richards, pegou aquela dublagem primitiva. É um cara que eu sempre me espelhei muito, acho a voz dele maravilhosamente bonita, né? Aquele timbre grave. E além dele tem outros, também gosto muito do Márcio Simões, que é o dublador do... Esse cara, ele é diferenciado também, porque ele tem a voz grave, mas ele dubla o Samuel Jackson, conhece o ator, né? Sim, muito. É aquela voz, é o Nick Fury. É o Nick Fury. Só que ele, além de fazer o Samuel Jackson, o Will Smith também, ele faz o Frajola, do desenho, ele faz o Patolino, do Pernalonga, e é um cara muito... Faz o gênio do Aladdin, lembra do desenho do Aladdin? Sim, maneiro. Canta. São vozes que não parece ser... Não condiz com o que é a voz dele real, né? Não condiz, tu não consegue puxar o Frajola e falar que ele tem a mesma voz do Samuel Jackson. Entendeu? Então, assim, eu ficava maravilhado, eu ficava prestando atenção, falava, pô, como é que esse cara consegue, brother? Pô, eu quero ser assim um dia, quero chegar lá. E, além dele, esses dois aí, eu gostava muito também do Marco Ribeiro, que dublou e dirigiu a dublagem do Yu Hakusho, com essas gírias. Ele é carioca. Também no comecinho mesmo, cara. Foi muito no começo dos animes aqui no Brasil. Lá no Brasil. Lá no Brasil, né? Foi mesmo, no comecinho. Tu tem uns projetos legais que você já fez dublagem também, né? Tem. Já dublei, cara, é tanta coisa. O dublador, ele costuma esquecer o que faz, porque você é treinado para entrar no estúdio, você gravar. A partir dali você já terminou aquele show, você vai pra outro, cara. Às vezes eu tô fazendo um personagem sério, daqui eu vou fazer uma comédia, e às vezes a gente pega os trabalhos, não tem nem tradução ainda pra português. A gente nem sabe como é que vai ser chamado lá no Brasil. A gente só faz. E também acontece da gente pegar muito game, às vezes, e não ter nem, às vezes, a imagem, cara. A gente dubla pela fala. Tipo assim, a gente tem... pra vocês entenderem um pouco de programa, essas coisas, programação de áudio, Pro Tools. Então, assim, a gente recebe a ondinha, né, o wave. De acordo com a wave, a gente ouve e a gente tem que meio que ouvir, colocar nossa voz na interpretação, na entonação, claro, adaptado pro português, mas sem ver, cara, boca, nada. Nisso tu já imagina o sentimento da fala, da potência. O diretor, ele passa pra mim, esse personagem é sério, hein, Michael? Ele é um cara sério, ele, não brinca muito na voz, ou faz um cara mais sisudo. Então, assim, a gente tem essas dicas pra poder interpretar. Tu tem todo um resumo do personagem, no caso, né? Isso, passam todo um feedback. Assim, tipo, você acha que é pior você, assim, às vezes não ter um sentimento pelo personagem? Acho que atrapalha, às vezes, você não conhecer, tipo, o background dele, alguma coisa do tipo? Cara, eu prefiro saber do personagem. Eu prefiro saber do personagem pra eu poder trazer pra ele uma verdade que vai de acordo com aquilo que tá sendo mostrado no filme, né? Só um exemplo, vamos dizer assim. Vou dublar o Capitão Jack Sparrow, do Piratas do Caribe. Sim. Pô, a princípio é um pirata, né? Se você, antes de ver o filme, ver o nome, tu vai achar que é um piratão brabo, né? Mas quando tu vê o filme, é um cara cheio de trejeitos, engraçado. Então, assim, imagina você dublar um personagem desse
e não saber do que se trata. Então é bom você saber antes. Querendo ou não, você acaba conhecendo no decorrer do filme o personagem, o jeito, né? Mas é bom você saber antes que você já vai na linha dele. Tem algum personagem assim que você tem muita vontade de dublar algum dia ainda? Cara, personagem em si, eu acho que talvez um dia... Não, mas eu acho que já tem as vozes assim, já cativas, né? Os dubladores que dublam. Mas eu gostaria de, por exemplo, fazer parte de dublar, por exemplo, Dragon Ball, que é o anime que eu mais gosto. O meu anime preferido. Eu teria vontade de fazer qualquer coisa. Até o Homem 3, entendeu? Eu tô lembrando dele quando ele começou a hatear Dragon Ball aqui. Foi totalmente refutado. Totalmente. Mas Dragon Ball é cheio de fura, né? Você meteu aquele argumento, né? Pô. E desses trabalhos, assim, desses trabalhos que você já fez, você tem algum que você fala assim, esse é meu favorito, esse é o que eu mais gostei de fazer, de trabalhar? Então, eu tenho alguns trabalhos que eu gostei muito de ter feito. Eu dublei o Johnny Depp. Johnny Depp tá até passando por um problema complicado na justiça, né? Com a mulher dele aí, enfim. Espero que isso se resolva. Eu sou fã do trabalho dele. Acho ele um excelente ator. Então, eu dublei um filme do Johnny Depp que foi pra Amazon Prime não faz muito tempo. Ele fazia um professor que ele recebe uma notícia que ele vai morrer. Tipo, você imagina, você dublar um cara que no começo do filme ele tá feliz, né? Aí ele vai no médico, o médico fala, ó, você tem, sei lá, 3 meses de vida, não lembro quanto é o certo. E aí foi um desafio pra mim. Eu lembro que quando eu saí do estúdio, eu saí com a voz assim, arranhada, com gosto de sangue, porque ele é um cara sério, mais velho. Então eu fiz uma voz mais grave pra ele, uma coisa mais fechada. E triste, né? Um cara desesperançoso, que perdeu as esperanças. E ele no filme, ele quer aproveitar, fazer de tudo que ele não fez naquele pouco período de vida que ele tem. Então assim, foi um personagem que eu gostei muito de fazer. E além dele, eu gostei muito de ter feito esse anime, cara, que falei com vocês há pouco tempo, Prince of Tennis, que saiu agora. Crunchyroll, né? Crunchyroll e Funimation, né? Que agora fez uma fusão, né? Foi até você que falou. A Funimation comprou a Crunchyroll, tá ligado? Isso. 2 bilhões, assim. Oi, 2 bilhões? É um dinheiro. Dólar? É um dinheiro. Dólar ou reais? Dólar, né? Eu acho que é acho que foi dólares. Dólares, né? Então, tá em um dos dois aí. Acho que tava na Funimation, mas deve estar nos dois agora. Hoje acho que tá compartilhado já. Agora é compartilhado. a mesma mensalidade pras duas. Então acho que o cara pode acessar, né? Gostei muito de dublar ele, porque é um anime, né? Um desenho. E ele tem aquela aparência de ricão. Ele é o ricão. Ele é o cara que compra o helicóptero e desce na quadra de tênis de paraquedas, cheio de frase de efeito, que eu tive a liberdade de poder colocar. Eu gosto de colocar muita frase por causa dessa minha influência, né? De Yu Yu Hakusho, dessas dublagens que tinham esses jargões. Para o bonde que Isabel caiu. Pô, tu bate forte, mas pô, tu bate mais... como é que era? Ele falava uma assim, pô, tu bate forte, parece até o Popó, sabe? Trazendo as nossas referências. Então assim, eu joguei um monte, tipo... Tem uma frase que ele chega, né? Que ele pula do helicóptero, aí ele cai de paraquedas no meio da quadra, aí ele estala o dedo, ele tem maneira de estalar o dedo, né? Que ele pá, ele... O papai chegou. Aí eu meti um papai chegou, eu tive liberdade do meu diretor também pra poder fazer, o Luciano Monteiro, até um abraço pra ele, meu camarada. E foi muito legal, cara. E o Jason Momoa, cara, gostei muito de ter feito também pra Globoplay, uma série bem bacana, cara. Jason Momoa é o que faz Aquaman, vocês conhecem? Khal Drogo, do Game of Thrones. Foi bem legal esses três aí. Vikings também na Netflix. Isso mesmo. E só pra fechar, antes que eu esqueça, o John Constantine, que eu gosto muito de fazer. Aí é top, tá? Adorei fazer uma animação da Liga da Justiça, do Injustice, né? Foi muito bom. Você tava falando desse... Fala, galera, vocês acabaram de assistir um corte do Pods. Clique aqui embaixo pra se inscrever no canal. As lives são feitas lá na Twitch. E aquele tchau, obrigado.